seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mestre do Transporte. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Francisco Oliveira, que atua na Maersk. É um prazer estar aqui com você hoje. Quero aproveitar para você contar um pouquinho da sua trajetória, contar um pouquinho de quando você iniciou, para a gente poder conhecer um pouco da sua história agora. Ok, Camila, bom dia, pessoal. Bom dia, Camila. Obrigado por essa oportunidade. É sempre bom você poder contribuir com a sua experiência, principalmente para esse pessoal mais jovem que estão chegando agora, que a logística agora virou, realmente agora está se consolidando. É importante a gente saber que antes de começar, se falar em logística, você fala em transporte praticamente. Sim. E hoje o transporte ele faz parte do supply chain, faz parte da logística, faz parte do processo. Então, se você quiser realmente ser um profissional completo, é bom que você conheça todos os passos da logística, para que você, quando você chegar no final do processo, você saiba exatamente como é que ele começou. Eu comecei na logística, se eu te contar, você acaba rindo. Eu comecei na logística com 5 anos de idade. Nossa, muito novo. 5 anos de idade. Hoje não se fala em trabalhar com 5 anos, porque senão a criança vai presa. É verdade. Eu vim do Nordeste, vim da Paraíba com uns 3 anos de idade. Meu pai, ele trabalhava numa padaria ali em Diadema, aquela região de Diadema. E normalmente o que ele fazia? Ele fazia aquelas entregas de pães, Então ele já era transporte. E eu era criança, até para poder ajudá-lo, eu saía, acordava 3 horas da manhã com ele e fazendo a distribuição dos pães lá da padaria. E até eu costumo brincar que naquele tempo nós já fazíamos a logística reversa. É verdade. Porque eu entregava os pães, depois aqueles pães que não eram vendidos, a gente tinha que trazer de volta e trazer de volta para a padaria. E daí para frente eu sigo. Hoje eu tenho 40 anos de experiência na área de logística, na área de transporte. Trabalhei em grandes empresas, desde multinacionais, com atacadista, pai do atacado. E cada operação tem um detalhe. Sim. E é interessante que você conheça, por isso que eu te falo, É importante que você conheça o começo, meio e fim, porque cada operação que você pega uma operação de containers, por exemplo, que é a minha área atual, ela é diferente totalmente de uma área de fracionado. Ela é diferente de uma área de refrigerado, ela é diferente de uma área de alimentos. Sim. Para cada operação, você tem uma licença específica, você tem um veículo específico, você tem uma norma específica. Então, são coisas que a gente precisa no dia a dia levar na bagagem. Então, basicamente, é isso. Hoje eu sou gerente de transporte da Maersk, estou há 8 anos na Maersk. É uma empresa multinacional dinamarquesa. Hoje ela é a segunda maior em transporte marítimo. A primeira, nós somos nosso concorrente, e a Maersk é a segunda. E a área de container também é outra área, assim, ela é deslumbrante, porque a gente brinca assim, Chicão, o que vai dentro do... Eu falo Chicão porque o pessoal me conhece como Chicão, tá? Sim, né? O pessoal gosta de falar Francisco Oliveira, o pessoal quase não conhece. Aí você fala assim, não, o que vai dentro do container, Essa é uma pergunta que eu sempre fazia. Quando eu comecei na... Isso eu também, eu ia já fazer essa pergunta já. Quando eu comecei na Maersk, eu entrei pela aliança, a delegação em Hamburgo Sud. Aí quando eu falei para minha filha que eu ia trabalhar na Hamburgo Sud, ela falou, nossa pai, então agora nós vamos ter um monte de hambúrguer. Eu falei, aqui é um transporte hambúrguer? Eu falei, não tem nada não. E todo mundo acha que a Hamburgo Sud transporta hambúrguer, E realmente o container era uma ferramenta interessantíssima, não tem muito tempo o container, deve ter em torno aí de uns 55, 60 anos, no máximo, da criação de containers. E hoje eu brinco que nós transportamos de A a Z. Nós transportamos de algodão a zinco. Nossa. Então tudo que você imaginar Transporta. vem em containers. E aí você tem 2 tipos de containers. Você tem um container de 40 pés e um de 20 pés. O 20 pés é o que eles chamam de Teus. Então, teoricamente, um container de 40 pés, eles seriam 2 containers de 20.
Basicamente é isso. Então, esse é o início da minha história na logística, mas fica à vontade. Sim. Tá? E qual é o maior desafio para fazer as entregas de container, né? Assim, o que é difícil? Porque realmente era uma curiosidade que eu ia aproveitar para perguntar, né? Porque tem essas entregas, mas qual é o maior desafio para fazer entregas, dependendo do que tem dentro? Essa é uma pergunta interessantíssima. Por quê? Porque na minha cabeça, você trabalha com container, é você ir no porto, pegar o container, colocar em cima do caminhão, levar no cliente, descarregar e devolver o container no depósito. Nós chamamos que é o depósito de vazios. Acabou. Essa seria a operação básica. Mas quando você entra na operação, existem milhares de detalhes que estão dentro. Desde as vias de importação, a parte de documentação, o veículo habilitado, o tipo de container, se o container, existem vários tipos de containers, né? Se o container é padrão alimento, se ele é padrão carga geral, se ele é reefer. Então isso você precisa saber. Então o desafio hoje, que eu vejo no transporte de container, primeiro, sistema. É interessante que a empresa que quiser ter sucesso, ela tem um sistema muito bom, Sim. que possa facilitar as informações. Então isso é fundamental. Um sistema bom e confiável. Sistema bom e confiável, que você é confiável, é rasgar dinheiro. Uma outra questão que nós temos também, não só no container, mas eu poderia te falar no transporte rodoviário no Brasil hoje, é a legislação. A legislação rodoviária, ela é complexa no Brasil. Se você não tiver um conhecimento da legislação, principalmente conhecimento da NTP, né, é difícil você fazer com que o processo ande 100%. Então, o container, assim como os outros transportes, ele tem a questão trânsito de veículo, não é qualquer lugar que você pode entrar com containers. Vira e mexe, você vê na televisão que o container passou, derrubou fiação, travou o trânsito, porque é uma coisa que nós ainda não temos, né? Sim. No Brasil. E eu acho que eu sinto falta disso. É você ter um GPS para caminhão. Ah, mas tem o Waze, mas não é. Ele recalcula e você ainda se perde Então ainda. você não tem assim um sistema de GPS que fala, não, esse caminhão pode ir, que lá ele sabe. Então existem muitos caminhões, veículos, que dá até dó de você ver o motorista, ele entrando em ruas que depois ele não consegue sair. Né? Então hoje é um dos maiores desafios que eu vejo. A questão da restrição, a questão da documentação, e uma coisa que assim, precisa melhorar muito no Brasil é a questão do cumprimento da janela, dos agendamentos. Hoje em dia, às vezes o motorista chega no cliente, ele fica 48, chegou a ficar uma semana aguardando a liberação, ou a carga ou a descarga. Quando faz a entrega, ele tem prazo de entrega, mas é do que está dentro do container? Sim, depende, né? Depende do que você acordou com o cliente. Sim. Então o container chega no porto, né? Normalmente o despachante ele faz um comunicado com o cliente, ok, chegou. O cliente normalmente tem uma transportadora, não é obrigado a ser a transportadora do próprio terminal, né? Não precisa ser a transportadora, não precisa ser da Maersk, não precisa ser de uma ou outra. O cliente ele pode escolher a transportadora dele, que vai retirar o container. Retirou o container, se for uma entrega, ele vai subir, vai descarregar esse container e ele tem um prazo para devolver esse container no depósito de vazios. Então, tudo tem um prazo. O problema é que quando às vezes você chega no cliente, ele agendou lá para receber às 14 horas, chega lá tem uma fila de 40, 50 containers para descarregar. Nossa. Ou outros, né? E aí você tem as prioridades. Por exemplo, você pega um container reefer. Se ele estiver na fila, ele tem prioridade para descarga, porque ali a temperatura ela está baixando, né? Então ele vai ficar ligado na tomada, ou ela vai baixar e vai estragar o produto. Sim. Então existem também aqueles containers que têm prioridade. Não é assim os caminhões frigorificados, né? É mais curiosidade mesmo para saber como que é, né? Porque Não, como é o container, a gente já fica pensando, né? Prazo, tempo, a logística, tudo que é mencionado que, assim, aqui em São Paulo, né? Eu vou dizer mais São Paulo, que é onde a gente tá, é ruim, né? A nossa cidade em sentido de transitar, né? Muito complicado, a gente vê também a falta de respeito, porque acaba acontecendo de não ter respeito para os caminhoneiros, que eles estão ali praticando o trabalho deles, né? Exato.
Então, eu imagino como é difícil, né? E o pessoal precisa entender que o caminhoneiro, assim, eles são os heróis do Brasil. Acabou. Sim. Sem eles, todo mundo sabe o que aconteceu em 2018, aquela greve, o Brasil parou. Se eles pararem aqui uma semana, 2 semanas... A gente tá tendo notícias, né, referente a isso, da paralisação. E eu sei que isso daí vai prejudicar todos, assim, em todos os sentidos, desde aqueles que precisam, que não precisam, porque senão não chega, né? É que o problema hoje, quando você olha assim, a legislação em si, você vai pesquisando, você vai ver que tudo que é feito para o motorista executar. Então tem um sistema, o motorista vai ter que usar. Tem um sistema que você dá abaixo da entrega, o motorista vai ter que usar. Tem um sistema do rastreador que ele tem que mandar marca, então o motorista tem que usar. Tem um sistema agora que ele tem que, sabe, aferir, tirar foto lá do equipamento. O motorista vai ter que fazer. Aí eu fico me perguntando, eu não sei, vai chegar um ponto que eu quero saber quando é que o motorista vai dirigir. Porque ele já virou auxiliar administrativo, já virou supervisor, já virou mecânico, já virou tudo, né? É verdade. Já faz gestão de risco, porque se não andar as máquinas, você tem problema. E isso quando ele também não acontece de ficar... O próprio pessoal de gestão de risco, o caminhão fica travado na pista por falta de sinal. Então, assim, é um dilema. É por isso que hoje o Brasil está com déficit aí de 100 mil caminhoneiros. Isso é uma verdade mesmo que eu estava ouvindo também, a falta de caminhoneiros, né? Uma também porque a maioria dessas pessoas que começam a trabalhar como motorista, eles já vêm, né, de um legado dos pais, né? Exatamente. E muitas vezes não tem conhecimento. É a profissão que talvez não vai pedir que você tenha um curso, que você tenha uma faculdade. E aí quando vem essas tecnologias, vem todo o sistema que ele vai ter que mexer e ele não tem conhecimento, ele prefere se afastar. Sim, com certeza. Que ele fala, não, eu prefiro voltar ao meu jeito chucro, né, vamos dizer assim, porque eu pelo menos compreendo, sei que é desse jeito, porque eu tô na estrada há muito tempo. E às vezes eu acho que é a falta também de treinamento e de conversa, sabe? Saber lidar com as pessoas e principalmente pessoas que já estão há muito tempo, tem mais conhecimento até com a gente, porque tá na estrada, sabe o que acontece nas ruas. Mas a gente vê que realmente a maioria acabou se afastando devido a essa falta. É muita informação por uma coisa que ele só quer chegar, entregar e dar continuidade na vida dele. Você pega um caso, por exemplo, antigamente, qual era o sonho do caminhoneiro, da pessoa, né? O sonho era a molecada mais jovem. A ideia deles era justamente ser caminhoneiro para ter liberdade, para andar o país, para poder ter paz, para poder não ter chefe. Eu peguei essa época que você não tinha celular. Então, era uma época que o motorista saía do ABC, ele ia para o Uruguai e só conseguia ver ele na volta, né? Porque não tinha a comunicação que nós temos hoje. Então, o foco e o objetivo da molecada anteriormente é você ser caminhoneiro para poder ter liberdade. Eu vou ter que ser caminhoneiro para poder passear, para poder ficar tranquilo. E hoje, qual é a liberdade que o caminhoneiro tem? Ele tem uma gestão de risco nas costas dele, 24 horas. Você tem um celular ali que está te chamando a qualquer momento. Você tem a questão das autoridades que ficam cobrando do motorista, a questão da documentação, a questão do estado de veículo, um monte de coisa. Você tem o cliente te cobrando. Então, quando você puxa assim, você fala, cara, todo mundo cobra, coitado do motorista. E quem é que vai cobrar? Quem é que vai? O motorista vai cobrar quem? Porque o chefe cobra ele, as autoridades cobram ele, o cliente cobra ele, todo mundo cobra ele. E ele não tem a quem cobrar, né? Então, por eles terem perdido essa liberdade, eu acredito que é por isso que eles estão preferindo ser TikTok, né? É muito mais, entendeu? Fica na frente do câmera, até acho que aterrou o TikTok. É muito mais, menos dor de cabeça, menos preocupação. É verdade. É que hoje tudo muda, né? As pessoas utilizam a favor, né? E levam na brincadeira algumas coisas. E o pessoal acaba fazendo isso. Você passou por grandes empresas, né? Perfis bem diferentes, como o Atacado Martins, Santo Brasil, a Kimberly-Clark, né? Operadores logísticos. Qual foi o maior condutor dessa trajetória e o que cada uma dessas experiências acrescentou na sua visão hoje? Olha, Camila, cada uma, né, eu trabalhei em grandes empresas e quando comecei logo cedo, eu tenho minha carteira registrada com 13 anos. Eu comecei com 5, com meu pai lá na padaria,
expliquei. Depois eu fui ser patrulheiro mirim, que eu era guarda mirim. Tem que pedir pro seu pai assinar a carteira, né? Dos restantes. Já pensou? Depois eu fui ser patrulheiro mirim, né, que até hoje eu agradeço ao pessoal lá de Diadema da Sodipron, que é um pessoal que eles formam, sabe, o jovem desde pequeno, pega lá e faz, dá toda a formação. Então hoje eu devo muito isso a Sodipron, de ter tido aquela oportunidade. Aí, só recapitulando um pouco, né, minha jornada para chegar na resposta. Sim. Eu, depois, com 13 anos, aí sim, eu já tirei minha carteira, já registrei, e de lá para cá eu não parei mais. Então, trabalhei em grandes empresas, trabalhei em pequenas, mas assim, eu tive um aprendizado. Quando você fala assim, Chicão, qual foi o seu grande aprendizado? Você fala assim, o grande aprendizado, em termos de distribuição, foi a Caparista Martins. Eu trabalhei lá por 2 vezes, até sou muito grato também à família Martins, que eu tenho um bom relacionamento com eles. Eu trabalhei lá por 12 anos. Trabalhei 6 anos, depois saí e depois eu voltei novamente. E eu tive a oportunidade, além de trabalhar na questão do atacado, que naquela época nós chegamos a ter 15 mil SKUs, né, que SKUs são tipos de produtos. Sim. De 15 mil SKUs, eu fazia naquela época aqui em São Paulo, por dia, em torno de 4 mil entregas. Isso falando aí, eu comecei em 93, depois eu fui até 97, 98, depois saí, fui para uma outra empresa em Minas, outra atacadista. Então, quando eu falo em inflacionado, o Martins é a minha referência. Quando eu falo assim, questão de armazém, você está no armazém, aí a minha referência é a Kimberly Clark. Por quê? Porque é uma empresa que lá é uma empresa hiper mega organizada. O nosso clima organizacional era muito bom. Na época até tem um gerente lá que eu me espelho muito nele, lá, que é o Alessandro Bren, né, que é uma pessoa que, assim, é o tipo da pessoa que você leva para a sua vida, né, como aprendizado. Sim. E lá nós tínhamos uma capacidade para 100 mil pallets. Então, nós tínhamos uma movimentação diária entre entrada e saída em torno de 200 veículos por dia. Então, é uma área que eu consegui me especializar bastante. Eu fiquei quase 7 anos lá. Eu aprendi muito na Kimberly em termos de WMS, em termos de SAP, em termos de expedição, né, recebimento. Então, isso para mim foi bem legal a experiência. E depois, na área de containers, eu entrei na Santos Brasil, fiquei 6 anos na Santos Brasil. Eu montei algumas operações na Santos Brasil, no CD da Santos Brasil também, que eu fiquei praticamente 6 anos lá. E montei uma estrutura. Então, naquela época nós não tínhamos frota, e o meu foco era montar uma estrutura para agregados. E consegui montar lá no Santos Brasil, então foi assim, uma experiência. Foi onde eu comecei a entrar na parte de containers, né? Mas é que primeiro veio a Santos Brasil, aí depois veio a Kimberly. E depois veio a Maersk. E assim, eu tenho... É o que eu falo também, uma coisa que você precisa ter na vida. O líder é muito importante. Você precisa ter um líder como referência, né? E eu tive a sorte de... Até esse dia eu estava conversando com ele, e ele já saiu, ele era meu gestor na Maersk, ele saiu, agora está em outra atividade. E eu falei para ele que eu agradecia a Deus por Deus ter colocado ele na minha vida como meu anjo da guarda, né? Foi como meu guia. Então ele me deu muito conselho, ele me aconselhou muito, me transferiu muita experiência que ele tem. Então o nome dele eu até vou aproveitar e agradecer ele, que é o Fernando Camargo. O Fernando é uma pessoa assim que... Sabe aquelas pessoas que... Às vezes você vai trabalhar pelo chefe, né? Então, sim. Você está até chateado, mas fala, não, mas meu chefe é gente boa. Então esse é algo que é um aprendizado assim também, que a gente tem que absorver, né? Ter a humildade de absorver, porque muita gente não tem muita humildade de absorver o que o chefe orienta. Sim. Né? Então eu tive essas 2 pessoas, né? Teve muitos outros, né, que fizeram a diferença na minha vida. E até tem um ditado que fala que às vezes você trabalha com uma pessoa não muito boa, não muito agradável, isso te ensina a não ser igual a ela. Então, eu acho que é isso que é fundamental. Mas é quando a gente tem bons líderes, né? Entra como nossa referência, realmente muda a nossa vida. Muda. Né? Claro, a gente tem aqueles que a gente olha, não com os bons olhos, porque não trazem essa referência, mas a gente continua, às vezes, pelos colegas e também pela empresa que a gente está, porque a gente sabe que tem oportunidade. Mas quando a gente tem uma liderança que ela agarra junto com você,
É a que você falou, né? Eu tô chateado, mas não, o líder ele vai precisar de mim, eu vou estar lá. Mas é isso, a liderança faz muita diferença na vida da pessoa, não só na profissional, como pessoal, né? Então, às vezes você já tem tanto problema, mas você chega na empresa, no lugar de você receber o apoio, né, você acaba sendo massacrado mais ainda. Então, uma coisa que eu sempre levei comigo, eu sempre falei para o meu pessoal, se você, isso não só com motorista, mas eu focava nos motoristas, sempre foco nos motoristas. Se você não sabe lidar com motorista, então você não serve para trabalhar no transporte, é simples assim. Ou você sabe ou você não sabe. Sim. Porque quem paga o meu salário é o motorista. Então é eles que o meu chefe era os motoristas, então por isso que eu sou grato a eles. Legal. Se você tivesse que escolher 2 momentos marcantes na sua carreira, um grande acerto e um grande baque, quais seriam e por que eles mudaram a forma como você enxerga hoje o transporte? Olha, o acerto, eu criei, né, fui convidado a trabalhar em algumas empresas e eu montei muitas operações. Então, por exemplo, eu montei a operação de distribuição da Santos Brasil, a parte da Mestre, quando eu fui contratado, eu montei toda a parte do transporte rodoviário, né, então participei do projeto desde a compra dos caminhões, é lógico, eu tinha mais pessoas que me apoiavam, né, mas eu era o head do projeto, praticamente. Então, desde a escolha da compra dos caminhões, a contratação dos motoristas, isso eu tirei de letra. E se eu for falar alguma coisa que eu me arrependeria na minha carreira profissional, assim, não que eu esteja desmotivando ninguém, é que eu inventei de montar uma transportadora, entendeu? Achando que era só sair por aí vendendo e ganhando dinheiro, ficaria rico rapidamente, e o negócio não foi do jeito que eu pensava. Então isso aí, eu fiquei decepcionado não comigo, né? Sim. Mas por ter investido tanto esforço em algo que eu não tinha ainda vivido. Eu vivia assim o transporte, eu vivo o transporte, mas para os outros. Aí quando você vira o patrão, aí você vê que o buraco é mais embaixo. Mas isso também tem um lado bom, né? Hoje você acaba, com essa experiência, aprendendo a valorizar mais ainda o patrão. Então hoje quando eu vejo meu patrão, então é isso que eu quero ficar do lado dele 24 horas. Sim, é porque ter uma transportadora, né? Tem que ter todo um trâmite de planejamento, né? E é aquilo, a gente vai como sonhador, né? Vamos ver até onde vai. Você vai na lenda do caminhãozinho, sabe a lenda do caminhãozinho? Tem fulano que começou com um caminhãozinho, hoje ele tem 1 milhão de caminhãozinho. Já ouvi essa história. Essa história, normalmente a maioria hoje já não estão, né? Mas antigamente a maioria dos donos de transportadora eram antigos motoristas. Né? Que agora, assim, você imagina, que hoje mudou, já está na 3ª ou 4ª geração. Né? Mas mesmo assim, alguns prevalecem. Né? Você tem grandes empresários, né? O Pacaembu e outros que daqui para citar, né? Que estão assim, até hoje estão no mercado, são pessoas de sucesso. Sim. E tem outros, pessoal novo que chegou, que tentou fazer talvez o que eu fiz, não deu certo, então hoje trabalhando normalmente no mercado. Mas essa experiência de ser o dono me ajudou bastante, fortaleceu bastante. Hoje, quando eu estou do outro lado da mesa, eu olho e falo, cara, eu sou o dono disso aqui, eu preciso, posso deixar que aconteça aqui o que aconteceu comigo. Acho que basicamente foi isso. E quanto tempo ficou a transportadora? 3 anos. Glória, não sei por que ficou tanto tempo. Até que ficou bastante tempo, né? Eu cheguei bem, né? A transportadora estava faturando bem. Para quem começou do nada. Sim. Né? Cheguei a ter um faturamento respeitável. A única coisa que me faltou foi a inteligência, né? E ter um fluxo de caixa para poder bancar aqueles clientes que normalmente eles querem um prazo de faturamento diferenciado. Então, não adianta, você paga, vamos pegar o exemplo dos agregados. Você paga à vista. Você vai receber daqui a 90 dias. Aí cadê o dinheiro? Para você se manter. Aí você começa a meter as mãos nos pés, aí já. Sim. Aí já não. Assim, experiência perfeita. Mas eu não repetiria. Mas é importante, né, você até comentar sobre isso, porque as pessoas que estão iniciando agora, que estão começando, né, querem ter esse sonho de realizar, de ter a transportadora, é importante saber do começo, meio e fim. Você pode iniciar, mas você precisa entender com quem você vai trabalhar, como que vai ser a forma de pagamento, quais são as pessoas que, né, de entrega, todo um planejamento em si, né? Sim. E até que você ficou bastante tempo, então... Não, eu sobrevivi. Depois mas hoje é o que eu te falei, eu sou grato ao meu patrão
vou continuar sendo grato sempre, tá? Mas não desistir, né? Não vou desistir. Não, jamais, né? Atuando em transporte rodoviário e operações portuárias, na logística integrada, quais são hoje os 3 maiores gargalos que você enxerga na logística brasileira, de ponta a ponta? Você tem... Que eu sei que tem. Tem muita coisa, né? Se você for ver os gargalos, você pega, por exemplo, as estradas que nós temos hoje. As estradas, as condições delas são principalmente quando você vai ali para o lado do norte. O Nordeste é um pouco melhor. Não é tão bom, mas é um pouco melhor quando você vai para o lado do norte. Então você tem as estradas. Isso é um gargalo aí que já deveria ter sido resolvido há milhão de anos, né? E ainda não foi porque a gente sabe que algumas obras não dão volta, é igual canalização. E estrada é uma coisa que, por exemplo, você é um político aqui de Brasília, para que você vai asfaltar uma estrada lá de Manaus? Então, é complicado. Os portos nossos portos estão hiper mega saturados. Você pega a Baixada Santista, se tombar se for um acidente na serra, você para, recentemente teve um lá, Sim. você para 3, 4 dias. Então, os portos, você tem imigrantes Anchieta. Né? Se Anchieta travar, você desce por onde? Porque imigrantes não podem descer veículo. Existem projetos aí para abrir uma nova imigrantes. Mas até sair isso aí, a gente não sabe. Né? Mas hoje o problema maior que eu vejo, se você for falar de logística em si, são profissionais capacitados. Estradas e os portos nossos estrangulados, principalmente os portos. Eu acho que são os primordiais. Aí tem mais, vem a legislação, vem agora a jornada do motorista, que fizeram, né? Criar essa legislação que eu defendo, porque o motorista ele precisa descansar, o motorista não pode trabalhar 24 horas, Sim. 48 horas, igual a gente vê por aí, há muitos acidentes acontecendo, mas assim, ela foi criada, legal, a intenção, mas sem uma estrutura, onde é que o motorista vai descansar? Deu 11 horas, ele vai parar no meio do mato e vai dormir. Não tem. Você chega nos postos, já tem uma plaquinha, motorista, o banho custa 20, o não sei o que custa mais 30, o motorista tem que desembolsar. Algumas empresas não embolsam. Então criaram a legislação, mas não criaram a estrutura. Né? É verdade, a gente vê que também tem muitas mulheres motoristas, né? Eu sou fã de mulher motorista. Eu faço parte de um grupo de mulheres. Eles elas, não. Tenho Vez e Voz, né? Delas, mas eu tenho outros também, que ela tem projetos que trazem para fazer estrutura para as caminhoneiras descansarem, né? O Brasil é carente. Tem locais que já foi liberado para fazer essa construção, mas agora a gente precisa de verba. Né? Que aí vem a parte de trazer... O sistema S, o Senat, o Senai, o sistema S... Mas as caminhoneiras têm minha admiração, para elas aguentarem nessa estrada. Eu tenho 2 lá hoje, né? Ai, que legal. Aqui em São Bernardo. Mas aí nós temos caminhoneira no sul, né? Mas elas são padrão. Eu sou favorável a colocar a caminhoneira porque quando eu trabalhei no Martins em 95, eu já tinha mulheres que trabalhavam no transporte rodoviário. Né? Então, para mim não há. E você vê a diferença do homem para a mulher nessa parte? Eu vejo uma diferença. Eu vejo a mulher com mais responsabilidade. Não que o não esteja, Sim. não tem, ele tem. Mas é difícil, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com o pessoal lá no Martins, mulheres, né, eles dirigiam umas vans de distribuição, e eu nunca tive problema, por exemplo, mulher embriagada, mulheres podia até beber, mas nunca tive experiência. Sim. Então você não tinha muito problema de mulheres com, por exemplo, o uso de droga, né? O índice de acidente baixíssimo. Se falar, mas o acidente é baixo porque tem pouca mulher. Não importa, mas é baixo. Né? Então eu vejo assim uma oportunidade para a mulher na área do transporte rodoviário, assim, uma coisa ilimitada. Ainda mais agora, né? Porque eu te falei, os homens estão se aposentando. Tem motorista aí que está com 72, 73, 75 anos. Né? Os jovens que estão chegando já não estão querendo mais ser motorista. Hoje a gente vê que não tem esse passo de legado, né? Da pessoa, do pai passar para o filho, do filho ter o mesmo sonho que o pai, eu também quero ser caminhoneiro. A gente não vê muito isso, mas... E você vê também muitas transportadoras que quando a primeira geração saiu, a segunda sumiu, ela balanceou, na terceira quebrou. Porque tem mesmo
Sim, mesmo foco, mesma Não tem visão. essa visão, né? Não querem trabalhar Não. muitas horas. Não, não. Hoje a gente vê muito isso. Essa geração realmente é uma geração de eu tô buscando meus ideais, mas né, eu posso escolher. E não é assim, né? É que hoje, assim, tá com essa questão das redes sociais, né? Existe muita ilusão ainda, bem fácil. Sim. Então você pega as meninas novas aí, 14, agora já proibido, 13, 14 anos, o negócio dela é gravar vidinho dançando, né? Os meninos também. Aquilo que às vezes não é bom espiritualmente para o ser humano, parece que é a coisa que mais você vê publicada. Né? Então, a gente sente que né, essa geração, não digo a sua tem muito chão pela frente, né, de vocês, mas a minha geração, aquela geração que acompanhei da ficha telefônica, né? Eu peguei. Pegou? Peguei. Ah, então, tá. Orelhão. Orelhão, né? Aquela geração Mudou pro cartão depois. que nós pegamos, depois mudou pro cartão, aí já era. É. Né? Essa geração, ela tá indo embora. E a geração que está vindo, a gente não sabe. Até agora eu não consegui fazer uma leitura de qual é realmente o objetivo dela. Agora, que os empresários que trabalham na área de transporte, rodoviário de carga, não só transporte rodoviário, no transporte aéreo, no marítimo, na parte de cargas, eles vão ter um problema seríssimo de mão de obra, isso eles vão, porque hoje você quer contratar uma pessoa para trabalhar no turno da noite, ninguém quer não. Sábado, domingo, o transporte trabalha sábado, domingo, 24 horas. Quem quer trabalhar sábado e domingo? Essa guerra do 6-1 aí, estão montando. Nossa. Isso aí vai ser outro, assim, um vislumbre, outro problema para o empresário. Você entendeu? É que a gente vê que a informação que é jogada nas mídias, ela não é uma informação completa. Não, E o ser humano em si, não é só um ou outro, não. A gente quer uma notícia rápida. A gente não vai buscar informação. Não é que nem na nossa época, né? Eu vou dizer assim que realmente eu sou jovem, mas eu peguei uma época que eu fazia meus trabalhos na biblioteca. É isso aí. A gente buscava informação completa antes de ter certeza daquilo que estava chegando até nós. Hoje, né, para essa geração, eu vou olhar o que tá na internet, tá isso, então eu vou acreditar nisso. Não tem a curiosidade de saber, peraí, será que eu tô sendo enganado? Então, não tem essa busca mesmo. E tanto que as pessoas não querem trabalhar e não querem a escala 6x1 porque não entende que há setores, há empresas que há uma necessidade sim de ter pessoas que estejam trabalhando ali por escala, que dá para fazer essa diminuição de escala. A pessoa pode trabalhar 5x2, mas é uma escala. Mas ele trazem um sentido assim, não, tudo tem que estar fechado, e aí se acontece alguma situação. A hora que a mãe ou o pai precisar de um medicamento que não tem a farmácia, precisar de um alimento que não tem, que o mercado está fechado, aí entra todo mundo em desespero, né? É igual o pessoal que assim, critica os policiais. Só que a hora que eles precisam, é a primeira coisa que eles ligam para a polícia. Né? Então, para que vai criticar, né? Então, acho que é uma questão realmente de entendimento. A pessoa precisa parar um pouco, pensar e falar, olha, para onde nós estamos indo? De onde é que nós vamos chegar desse jeito? Então, sorte daqueles que ainda tiveram pais, assim, que eu estou com minhas duas filhas, estão criadas, né, e eu, assim, caminhei. Né? Agora, aqueles que, mesmo hoje em dia, você pega uma mãe para se livrar do filho, dá um celular para ele. Moleque, senta aí, fica no celular. Acabou. Você não tem mais aquela jogo de peão, que você rodava peão, que você soltava pipa, empinava, apanhava, voltava, aquela pega de novo. É verdade. Antigamente a gente podia ficar na rua até tarde, agora não pode mais. Eu tive a oportunidade de trazer essa criação para os meus filhos, né? Eu já tenho um filho de 20, então trazer esses ensinamentos para ele, principalmente de trabalho, né? Que eu falo para ele, nada vai ser fácil. Não pensa que você vai sair e você vai ter mordomia, mas você vai aprender a ter um caráter, a ter responsabilidade, a saber lidar com a sua família quando você se formar, tiver a sua família. Eu tive essa oportunidade de trazer ensinamentos para meus filhos, né? Mas a gente vê que hoje nem são todos, é o que você falou. Toma aqui um celular, toma isso aqui que vai te ajudar. E outras crianças, você vê, eles estão ficando assim, psicologicamente, né? Afetadas, porque eles lêem o celular, assistem muita coisa que não presta. E eles vão crescendo com aquilo, né? Mas assim, vamos torcer para que os nossos profissionais venham mais. Venham uma geração nova aí. Voltando um pouquinho agora para você, queria, né, dentro da sua trajetória, tem algum mentor que fez toda a diferença para você e aí você leva para a vida? Falando, essa pessoa aqui
realmente tive uma oportunidade, ela me ensinou e eu levo esse legado dessa pessoa também, eu levo essa trajetória, o ensinamento, algo que seja nesse sentido. Olha, aquilo que eu te falei, tem dois. Um é o Fernando Camargo, né, que desde quando meu primeiro emprego que eu encontrei com ele, é um mentor que vem me guiando, que eu te falei que eu brinco com ele, que era meu anjo da guarda. E o outro é o Alessandro Breno, que foi meu gerente lá na Kimberly Clark, que é uma pessoa assim que, eu até brinco com ele, né? Ele é bem mais novo do que eu. E eu brinco, eu falo, cara, eu não consigo entender como você consegue, né, ter essa calma, essa tranquilidade. Então, o Alessandro Breno, o Fernando Camargo e o Alessandro Breno eu colocaria nessa ordem. Sim. De gestores que eu me espelho. Tem outros, né? Eu tive muitos outros também que trabalharam comigo, então são pessoas assim, que normalmente você entra numa empresa, vira mais uma família, né? E você acaba, é o que eu falo, às vezes, você sai da empresa não é por causa do salário, por causa dos benefícios, você sai da empresa por causa do gestor. Aquele gestor tóxico, aquele gestor que sabe que acha que só ele manda, e manda quem pode, obedece quem tem boleto, né? E não é bem assim que funciona hoje em dia. Se você não conseguir ter um poder de persuasão, você ter um poder de liderança, e você saber que aquela pessoa, apesar de você ser o chefe dela, ela tem tanta família, tantas famílias, tem filho, ela tem todos os problemas que você também tem, né? E você, no lugar de dar apoio, você pisar em cima dela, quer dizer, você não está colaborando em nada com a vida dela. Eu tenho a felicidade de falar que hoje, pessoas que foram meus auxiliares, hoje eles são diretores de grandes empresas. Nossa, que né? legal. Pessoas que são gerentes, né? Pessoas que viraram gerentes, pessoas que viraram diretores, mas eram pessoas que foram meus auxiliares. Mas é bom, né, que você trouxe o seu conhecimento, a sabedoria que você teve e repassou isso. E hoje são meus amigos, grandes amigos, né? Então isso que é importante. Ah, que legal. A gente já está partindo para o final, mas eu queria que você deixasse um conselho para quem está iniciando na logística. Quais são os primeiros passos e o que ela não pode deixar de fazer, no sentido de, eu iniciei na logística, eu sei que eu tenho oportunidades, né? E que não vou ficar só nessa área, mas eu tenho crescimento se eu buscar, né, esse conhecimento em si. Assim, eu vou replicar, né, talvez o meu aprendizado. Porque hoje eu respeito logística, eu amo a logística, né? Assim como tem outras profissões que a pessoa ela entra e ela realmente ela se encontra, né? Mas assim, a primeira coisa que você tem que ter determinação. Você tem que saber aquilo que você quer. Não, estou determinado a chegar um gerente, a chegar a ser um diretor, ou então um supervisor, mas você precisa ter essa determinação. A segunda coisa, comprometimento. Se você não tiver comprometimento com aquilo que você determinou, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que o mais primordial de tudo isso, né, lógico, tem muitas coisas. Você teria que buscar conhecimento, você teria que formação profissional, né, principalmente hoje, por exemplo. O inglês, essas grandes empresas estão aí, o inglês é fundamental. Sim. Ele faz a diferença, né, então é um plus que você coloca, mas eu acho que acima de tudo, você precisa ter, se você quiser ter sucesso na sua vida profissional, chama-se caráter e honestidade. Não adianta você ter tudo, ter estudo, você falar inglês, falar japonês, e profissionalmente e pessoalmente você não ter caráter e não ter honestidade. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muito no mercado pessoas que pregam, já viu essa questão dos valores das empresas? Tem um valor 1, um valor 2. Nossa, olha os valores, você fala tudo dentro. Depois você entra, você fala, olha os valores, fala por fora. Não segue. São valores para estar na parede. Eu acho que isso não pode. A gente tem que ter valor para estar no nosso coração e na nossa vida. Eu acho Se foi colocado, ela tem que ser como uma regra. É isso aí. Você colocar valor para poder pegar certificação, esquece, né? Não vale a pena. Sim. E para deixar para o final, alguma frase de impacto que você leva? Você sempre vai falar e sempre vai lembrar dessa frase. Quando eu trabalhava na Kimberly, o pessoal até brincou, né? Falou, cara, eu vou fazer um livro das frases do Chicão. Né? Então tem um amigo meu que falou, Chicão, eu vou fazer um livro. Eu tenho 2 frases que eu levo, né? Uma, até brinquei ontem com o pessoal, eu vim do cemitério. No cemitério, eu olhei a frase lá no túmulo, é bem tenebroso, né? Mas é verdade. E lá estava escrito, não direi adeus, e sim até logo. Até hoje eu tenho isso.
Então, você trabalha numa empresa, você está falando adeus. Está falando, então, mas depois você pode estar nessa empresa com essa pessoa. Quantas pessoas já não trabalham comigo? Quantas pessoas já não trabalham com elas? Né? E para os motoristas, assim, para a operação em si, eu levo uma frase, que nenhum resultado justifica um acidente. Nada, esquece. Não adianta você ter um resultado, mas está atrasado, vai ficar. Mas não vai chegar a tempo. Não vai chegar. Agora eu não posso mandar um motorista, dar uma determinada ordem para ele se matar, matar outras pessoas, matar uma família, simplesmente porque alguém atrás cometeu um erro. E eles querem, normalmente, tirar o erro que foi cometido nas costas do motorista. Então, para mim, nenhum resultado justifica o acidente. É verdade. E para quem possa te acompanhar, deixe suas redes sociais para o pessoal, né, acompanhar. Deixo. É Francisco Oliveira, né, do LinkedIn. No Instagram é FranPeol, que é Francisco Pereira de Oliveira. Ok. Né, e no Facebook também. Tá ótimo. Mas no LinkedIn eu tenho alguns seguidores lá. Fico feliz. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder te ouvir, conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu acho que é importante para o pessoal estar entendendo um pouco mais sobre a logística e saber que tem muitas possibilidades que você pode realizar. E eu agradeço a sua participação, né? Vou te chamar de Chicão, né? Porque aí o pessoal já conhece. Chicão, porque senão ninguém conhece. Sim, e você que está assistindo, curta, comenta, compartilha, deixe suas perguntas, que depois a gente passa para ele. Até o próximo episódio.